salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 2.200 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos cassitas, esse povo que veio do Irã e que dominou a Babilônia, formando a quarta dinastia babilônica e foi uma das grandes potências militares do Oriente Próximo. Vamos saber sobre a cultura deles, como eles viviam e quais eram seus inimigos, aliados e muito mais. Mas antes de eu começar a história desse vídeo, eu peço a vocês que dêem um tapote no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Estão tudo aí divididos em várias sagas e mini sagas aí nas playlists da videoteca do Zelota. E esse aqui é um especial da meta de inscritos. A cada meta de inscritos eu trago um especial para vocês. E a nossa próxima meta agora é de 2.600 inscritos. Conto com vocês. Vocês podem dar sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal nos comentários aqui embaixo, ou via direct no meu Instagram, @ozelota, onde lá também vocês podem ficar sabendo das novidades do canal, participar das enquetes e também assistir ao quadro do Curta com Zelota que eu faço lá no IGTV, um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Vamos para a história agora dos cassitas e respirar um pouco. Bom, os cassitas eram um povo que viveu no Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo. Eles tinham origem iraniana, dominaram a Babilônia, como eu falei na introdução desse vídeo, após a queda do antigo Império Babilônico. Mais precisamente a terceira dinastia de Ur, que foram os Sumérios, né, que dominaram a Babilônia durante esse período. Eles vão ter a sua origem na Idade do Bronze, né? O seu local de origem ainda é desconhecido, mas especula-se que eles tenham vindo das montanhas do Zagro, onde hoje é a província de Lorestão, no Irã. Apesar de eles terem uma origem iraniana, eles eram semelhantes aos seus povos antecessores, que eram, no caso, os Elamitas, os Gútios e os Manais, que não falavam as línguas dos povos iranianos. Eles tinham a sua própria língua. A sua língua ela se assemelhava mais aos dos Hurritas e também a dos Urartianos. Então alguns desses povos eu já trouxe vídeo aqui no canal, então vai aparecer cards aqui em cima. Então se vocês tiverem interesse de conhecer melhor a história desses povos, só você dá uma clicada no card aí, depois você pode assistir depois desse vídeo, ou você pode assistir antes e voltar aqui, enfim, fica ao seu critério. Bom, eles vão aparecer na história pela primeira vez no século 18 a.C., quando eles atacam a Babilônia, durante o reinado de Sansu-Iluna, que reinou de 1749 a 1712 a.C., que foi o sétimo rei da dinastia Amorita. E ele também era filho do famoso Hammurabi, né? Aquele que fez o código, né? O Código de Hammurabi. Bom, ele conseguiu repelir os ataques dos cassitas, assim como o seu sucessor, que era o Abi-Eshu. Vai ter muito nome complicado nesse vídeo também. Bom, os cassitas eles conseguem finalmente dominar a Babilônia em 1570 a.C., 25 anos após a queda da Babilônia, que foi graças aos hititas em 1595 a.C., e eles conquistam o sul da Mesopotâmia. Os cassitas eles ocuparam a região que era a da antiga Suméria e fundaram a sua dinastia, que era a dinastia Sealand, em 1520 a.C. Os hititas haviam levado a estátua do deus Marduk e foi recuperada pelos governantes cassitas e trazida de volta para a Babilônia. O Marduk, que era o deus mais antigo da Babilônia, era meio que fosse o deus patrono da Babilônia. Bom, a ascensão dos cassitas ela é desconhecida pela falta de registros e por conta do dialeto deles não ser comum dos outros povos do Irã e ter se passado essa história num período que é conhecido como Idade das Trevas da Antiguidade, onde muitos registros desapareceram ou não foram simplesmente feitos. A Babilônia foi rebatizada com o nome de
Caranduniash. A Babilônia ela ressurgiu como uma potência política e militar na Mesopotâmia. A capital dos cassitas construída é chamada de Dur-Kurigalzu, que é a atual Akarkuf. Esse nome foi dado em homenagem ao rei Kurigalzu I, que foi o 17º rei cassita. Bom, o sucesso da estabilidade política dos cassitas se deve ao fato da dinastia que governou a Babilônia cassita ter passado praticamente 400 anos sem interrupções e foi considerado também o governo mais longo da história da Babilônia. Bom, a formação do poder era o seguinte: os cassitas eles formavam um estado unificado no sul, que na verdade ele vai ser dividido em províncias e não em cidades-estados militarizadas, como acontecia com outras civilizações. Eles eram uma potência militar, porém existiam outros vizinhos deles que também eram grandes potências e acabavam ofuscando um pouco esse brilho militar dos cassitas, que eram justamente os assírios, que eram seus vizinhos no norte, e no leste eles tinham os elamitas, duas civilizações que eu já trouxe aqui no canal. Bom, os reis cassitas eles fizeram acordos comerciais e diplomáticos com os assírios. Você sabe que os assírios eram os romanos daquela época, né? Então você tinha ali os reis Puzur-Ashur III e o Burna-Buriash III, e fizeram inclusive um acordo para definir as fronteiras do reino em meados do século XVI a.C. Os cassitas eles fizeram alianças de casamento com os hititas, com os egípcios e também com os elamitas, assim também como aconteceu com os assírios. Não ficou só na questão comercial, também houve esse tipo de aliança através de casamento. Existiam mercadores estrangeiros que viviam na Babilônia e também em outras cidades, assim como existiam os babilônios que estavam no Egito, no caso os babilônios da era cassita, e eles sempre iam atrás do ouro que estava no Egito, que vinha da Núbia, que era o famoso reino cuxita. E esse ouro ele era negociado com os outros povos, como principalmente aí na Assíria e também na Anatólia. Algumas ferramentas que eram utilizadas para pesar ouro, entre outras coisas, pelos cassitas, foram encontradas em várias cidades conhecidas, como a cidade de Tebas, foi encontrado também na Grécia e no sul da Armênia. E até em um naufrágio, que é conhecido como o naufrágio do Ulumburum, que aconteceu no final da Era do Bronze, no século XIV a.C., e aconteceu na costa sul da atual Turquia. Foi feito um outro tratado entre o rei cassita Kurigalzu I e o rei assírio Ashur-bel-nisheshur para evitar ataques. Apesar desse acordo ter sido feito alguns séculos depois, ele vai ser desrespeitado pelos assírios, quando teremos a ascensão do rei Ashur-uballit em 1365, quando ele vai atacar a Babilônia e vai transformar a Síria uma das maiores potências ao lado dos egípcios e os hititas, do caso do Oriente Próximo. A Babilônia foi saqueada pelo rei Ashur-uballit na década de 1360. O rei cassita da Babilônia ele era casado com a filha de Ashur, só que ele foi eliminado por um concorrente. E aconteceu que o Ashur ele marchou até a Babilônia para vingar o seu genro, e aí ele consegue depor o rei que estava por lá, e ele coloca um novo rei cassita, que agora era o Carigalzu II. O sucessor de Ashur foi o Enlil-nirari. Ele também atacou a Babilônia, e assim também foi feito pelo bisneto dele, que era o Hadad-nirari I. Já o rei assírio Tukulti-Ninurta I, ele não se contentou em apenas atacar a Babilônia, como também governou a Babilônia por 8 anos. Ele depois o rei cassita, que era o
Caxitilache IV e governou a Síria, a Babilônia, de 1235 a 1227 a.C. Os cassitas eles formaram uma rede de províncias e essas províncias eram construídas de forma semelhante à cidade da Babilônia e à capital do reino cassita, que era a cidade de Dur-Kurigalzu, como eu falei lá no início do vídeo. A antiga cidade de Nippur, que foi construída na era dos sumérios, ela foi reconstruída e se tornou a principal província. Nippur ela estava abandonada, era uma cidade fantasma, e ela acabou se tornando tão importante que os governadores de Nippur eles chegaram a um status de praticamente serem um segundo rei. Outros centros importantes cassitas foram as cidades de Lassa, a de Sippar e Susa. Mesmo após a queda da dinastia cassita em 1115 a.C., esse sistema de províncias ele foi mantido. Bom, com relação a registros por escrito, aí que temos esse problema, né? Existiam algumas tabuletas ou tabletes que foram encontrados, né? Apenas fragmentos desses tabletes nas escavações feitas em Nippur. E esses tabletes eles continham registros de textos administrativos e jurídicos, também como concessões de terra, cartas privadas e até mesmo um texto literário que era conhecido como um texto épico histórico, né, a respeito da história dos cassitas. Com a queda dos reis cassitas, do reinado cassita, acontece quando os elamitas conquistaram a Babilônia no século XII a.C., derrubando o último rei cassita, que era o Enlil-nandi-Ahri, que ficou preso em Susa até falecer. Durante a Idade do Ferro, os cassitas voltaram ao poder brevemente, formando uma quinta dinastia babilônica, mas foi um período muito breve, sendo derrotados dessa vez pelos arameus, que fundaram a sua própria dinastia. Bom, após a queda, aconteceu que os cassitas, eles, diferente de outros povos que foram subjugados, mas eles não foram assimilados. Eles passaram a viver em outras localidades, então existem alguns registros de onde eles viveram, que nomes adotaram e contra quem eles lutaram. Então vamos ver um pouco disso aqui. Bom, eles passaram a viver, a princípio, em um grupo étnico nas montanhas de Luristão, que foi teoricamente de onde eles haviam surgido. Os registros babilônicos dizem que o rei assírio Senaqueribe os derrotou em uma campanha pelo Oriente em 702 a.C. Já o grande historiador Heródoto, ele disse que os cassitas eles viveram ao redor de Susa em um local que eles passaram a chamar de Cissa, né, que seria uma derivação do nome cassita. Mas não está claro se realmente eles viveram por lá nesse período. É mais uma especulação. Uma outra é que durante o período Aquemênida, né, dos persas, que foi o início do Império Persa, né, o primeiro Império Persa, eles passaram a ser chamados de Kossai, assim que os persas os chamavam. E eles viviam em uma montanha no leste da Média, né, que era vizinha à Pérsia. Então eles eram uma tribo que era chamada pelos persas de uma tribo predatória, né? Eles atacavam os aquemênidas, pegavam lá algumas coisas, faziam seus saques e, de acordo com uma citação feita pelo Nearco, que foi um antigo oficial de Alexandre o Grande e que também foi registrada pelo historiador, geógrafo e muitas outras coisas gregas, chamado Estrébão, que foi um cara que viveu durante o período que Roma estava na sua transição entre a República e o Império. Ainda segundo Estrébão, ele fala também que os cassitas lutaram ao lado dos persas contra Alexandre o Grande na famosa Batalha de Gaugamela em 331 a.C.
e que o próprio Alexandre, depois dessa batalha, teria ido atrás dos cassitas em busca de tributos. Uma outra referência que é bastante confusa e contestada teria sido que os cassitas teriam lutado contra os Seleucidas pela Babilônia. Porém, a Babilônia ela havia perdido a sua importância durante a época dos Seleucidas. E uma outra que eles haviam se juntado aos Elamitas. Bom, com relação à vida social deles, eles, apesar de terem adotado nomes babilônicos, eles mantinham a sua tradição tribal, né? Eles tinham orgulho da sua ligação tribal mais do que até as familiares. Então eles preservavam seus costumes de propriedade e a herança patriarcal. Os reis eles eram bastante escrupulosos. Eles mantinham um comportamento padrão tanto na sua vida social como privada. Eles também favoreciam uma civilização extremamente conservadora, diferente de outros reis estrangeiros que haviam ocupado a Babilônia. Com relação à cultura, nós temos destaque para as estelas e o cudurro, que era um tipo de pedra onde eram feitas escritas, né? E ali eram feitas demarcações de limites de terra ou até mesmo declarações. Então elas poderiam ser muito grandes e levavam muito tempo para serem produzidas. Outros povos também faziam as estelas que eram conhecidas como fossem aquelas colunas, né, que a gente já viu em algumas imagens. Se tiver que colocar aí, é claro. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver como foi o reinado do Miguel IV. Vamos ver como é que foi as influências ali da sua esposa, a Zoé Porfirogênita, em cima dele. E também na segunda tem o Curta com Zelota, que eu vou falar um pouco mais a respeito dessa polêmica, a respeito dos cassitas terem enfrentado os Seleucidas pela Babilônia. Vamos saber um pouco mais a respeito disso aí. E se você for assinante do Acampamento Zelota, você já pode assistir esse vídeo agora mesmo. E claro, na sexta, antes que eu me esqueça, tem a nossa enquete para o especial de 2.250 inscritos. E ficará na aba comunidade e também estará saindo lá no Instagram na sexta-feira à tarde. Então fiquem de olho aí. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nada, beleza? Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até o sábado. Falou, pessoal.